Falar então sobre mármores que estão no nosso painel aqui. O primeiro ponto que eu quero colocar sobre os mármores é a composição. Cada material tem uma composição ligeiramente diferente, tá? A base dos mármores, eles são rochas metamórficas. Então, por sedimentação, eles se formam e por isso o mármore tem mais linhas, porque da sedimentação e a pressão formam os desenhos do mármore, tá? Geralmente um mármore vai ter esse trabalho mais linear, diferente do granito, tá? Então, cada material tem uma sua composição específica, que dá as cores. Então, cada cor dentro do mármore é um tipo de composto diferente de mineral, que vai dar uma cor diferente para o material, tá? Como a base é calcário, a maioria dos mármores é branca. Então, acaba sendo que o calcário é branco e os veios desses outros materiais vão dando outras cores, tá? A composição de cada material influencia o preço também, por causa da raridade, tá? Então, quanto mais branco, por exemplo, um mármore branco nacional, mais caro ele vai ser, porque ele é mais raro. Então, quanto mais branco, ele vai ser mais raro e, portanto, mais caro. Então, por isso um branco extra, que é esse material mais branco, vai ter um preço mais alto do que um branco rajado, que é bem movimentado. Tá? Então, isso é onde a composição influencia o preço. Mármore e granito é o mesmo preço, é mais caro, é mais barato. Na verdade, tem tudo a ver com a raridade do material, independente se ele é mármore ou granito, tá? A raridade é um ponto e dificuldade de extração. O mármore acaba sendo mais fácil de extrair do que um quartzito duro, com material mais quebradiço. Então ele acaba tendo um custo um pouco menor de extração, vamos dizer assim, mas por ter raridades diferentes, eles variam o seu preço, tá? Então, não é que mármore é mais caro, o granito é mais barato ou vice-versa, mas sim a composição, a raridade do material, a nobreza dele faz com que o preço seja mais caro ou mais barato. Tá? Estoque, a gente tem no painel, a maioria deles tem escrito aqui se tem estoque ou não. Alguns materiais a gente tem mais estoque, outros menos estoque. Por exemplo, o branco moura, a gente geralmente tem estoque, o travertino, o paraná, que são os materiais de mais giro, a gente tem sempre em estoque uma quantidade um pouco maior. Alguns materiais a gente tem uma quantidade um pouco menor em estoque. Por exemplo, o de Guatemala tinha uma ou duas chapas esses dias em estoque. O Carrara a gente comprou um lote, comprou um pouco a mais, ficou com algumas chapas em estoque, mas daqui a pouco tem menos, né? Então, assim, o que está em estoque também são materiais que são fáceis de comprar. Então, dentro do processo de venda, a fábrica vai controlar, vai ver se tem estoque. Se não tiver, vai fazer a compra, tá? Então, é material que está em estoque, geralmente a gente não precisa se preocupar tanto com a questão de estoque. É bom verificar, porque você tem diferença de lote, tem diferença dos materiais que lotes às vezes estão vendidos, mas estão lá na fábrica, ou já vão ser cortados. Então, o lote, pela natureza do material, ele varia conforme a disponibilidade, né? Às vezes nós temos um mega de um lote lá na fábrica, mas ele vai logo ser cortado para um cliente. Tá? Então, estoque. Alguns deles a gente tem pouco e alguns deles a gente tem dificuldade de comprar. Por exemplo, o travertino Nero é um material que tem pouco em estoque, né, uma ou duas chapas, e é difícil de comprar. Né? Por quê? Porque são poucas pessoas, são poucas empresas que têm. Né? Então, o limestone, o travertino Nero, né, são materiais mais difíceis de comprar. O Botero, que a gente tinha aqui, é um material que a qualidade tinha, mas depois não tinha mais. Então, são materiais que a gente tem que cuidar um pouco mais do estoque. Diferente de materiais que são muito mais fáceis. O travertino romano é um material que muitas empresas têm. O branco Carrara tem muita disponibilidade. Né? Os brancos nacionais têm bastante disponibilidade entre as empresas também. Tá? Origem dos materiais. São bastante variados. Tá? Por exemplo, o branco Carrara, travertino, Nero, travertino romano são materiais importados, materiais italianos, que geralmente vêm via Itália, mas a gente não compra direto da Itália, a gente compra de distribuidores aqui do Brasil, a gente não faz importação direta. Então a origem deles é a Itália, né? Cada material tem sua pedreira específica, né? Geralmente o mármore tem uma pedreira de grande extensão, né? O granito às vezes tem pedreiras menores, então o mármore geralmente é uma pedreira de grande extensão que vai estar localizada em um ponto específico. Né? O exemplo do Carrara é de uma região da Itália que tem esse material. Então todo Carrara vem daquela região da Itália específica, né? Através de um distribuidor que tem no Brasil que vai nos vender. Né? Os travertinos também são importados, esses travertinos romanos, travertino
a Nero, e depois a gente tem materiais nacionais que a maioria vem via Espírito Santo, né? Então os mármores brancos são todos de origem do Espírito Santo, travertino em origem na Bahia, né? Mas em geral são nacionais, são de regiões diferentes. O Paraná vem da região do Paraná, o Donatello e o Arabescato vêm de uma região próxima ao Paraná, mas enfim, são os brasileiros. Isso também não é tão relevante para o cliente. Às vezes, se ele quer saber a origem de um material, aí a gente vai lá, procura, né, sabe de onde é, mas geralmente o cliente se preocupa mais com a beleza ou com o uso, né? Questão de uso, como eu falei de composição, são composições diferentes, por isso tem cuidados ligeiramente diferentes, né? Um Carrara tem uma resistência muito menor do que um mármore branco nacional, que tem resistência menor do que um Paraná. Tá? Então o Paraná é mais resistente porque ele é um mármore dolomítico, ele tem mais dureza, ele tem menor porosidade e mais resistência. Um Carrara já vai ser bem poroso. Em geral, os materiais importados são mais porosos e mais frágeis. Exemplo do Nero Marquina, o Grigio Cárnico, né? O Marrom Imperador são materiais geralmente mais sensíveis, o Gris Armani também. São materiais mais fracos, mais porosos, então tem que se ter mais cuidado no uso, né? Os mármores brancos nacionais, por ter bastante mancha, eles têm uma resistência média, vamos dizer assim, né? Eles aguentam um pouco mais, e como tem bastante manchinha, marquinha, disfarça um pouco mais, e o Paraná é um material mais resistente, né? Travertino também se encaixa no nacional, né? O cremas também são importados, também tem que ter um pouco mais de cuidado. Em geral, mármores são para uso interno, para lareiras, para revestimentos de parede, churrasqueira, por exemplo, revestimento de parede pode ser usado, né? Um piso interno, um lavabo, um hall de entrada, né? Uma lareira, um aparador do quarto, um aparador da sala, né? Mármores são para uso interno. Uso externo, o que vai acontecer? Ele vai perder o brilho rapidamente, porque a ação do sol aí, em relação à baixa dureza e baixa resistência dele, vai fazer com que ele logo perca o brilho, e aí o cliente vai ter um material sem brilho logo. Pode usar, não pode usar? Poder usar pode, só que o cliente tem que estar bem orientado, né? Uma ressalva para alguns materiais, por exemplo, que a gente citou em reunião aqui há um tempo atrás, Nero Marquina, Marrom Imperador, né? O Carrara, que são materiais bastante na moda. Às vezes o cliente quer fazer um bar na sua casa, então, digamos assim, o arquiteto especificou que vamos usar o Nero Marquina ou Carrara para o bar do cliente. Tem que ser avisado claramente para o cliente que isso vai dar problema, né? Ele tem que ficar ciente que isso é uma coisa que o primeiro copo d'água que ele manchar, a primeira coisa que ele cortar, vai perder o brilho e não tem o que fazer, né? Se ele estiver ciente, mesmo assim, não, ok, entendo, quero, mesmo assim, escreve no orçamento a ressalva que o material não é indicado para isso. Se ficou na dúvida, orienta o cliente de novo, olha, o material que vai dar problema, pode dar problema, por quê? Porque é uma coisa que a gente realmente, tendo problema, não tem o que fazer depois, a gente não tem como recolocar o brilho, porque o brilho é feito com pressão e maquinário específico para isso, para dar o acabamento do material lá no nosso fornecedor. A gente não consegue dar o mesmo brilho de superfície de novo no lugar, então sempre orientar o cliente para que ele tenha o produto certo, para o lugar certo, porque o brilho não tem como se colocar de novo. Manchas, derramou um suco, aconteceu uma ferrugem, algo que afetou a cor, mas não o brilho, é mais fácil de resolver. Brilho realmente tem que cuidar, e por isso tem que se especificar o material certo, para o lugar certo, para que o cliente e nós não tenhamos problema.